Meus irmãos, como falei anteriormente, é uma grande alegria estarmos todos reunidos, todos juntos, neste propósito de conversarmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da nossa doutrina espírita, aqui com os amigos do Centro Espírita Joana d'Arc, que é uma casa muito acolhedora, uma casa de grandes trabalhos, de acolhimento das almas, aí no município de Miguel Pereira, e os outros amigos que dela se avizinham através dos laços do afeto. Nós vamos iniciar, como é de hábito, com uma página do livro Compromissos Iluminativos, de Bezerra de Menezes, intitulada Momento Histórico. Meus amigos, meus irmãos, vivemos um momento histórico de definições de atitudes que nos levem ao imediato cumprimento dos nossos deveres. A doutrina espírita é a luz que vem do alto abençoar os caminhos difíceis da jornada redentora, a promessa de Jesus tornada realidade. Eis que chega no momento previsto, quando as dificuldades se nos fazem mais cruciais e a vivência mais áspera. Cumpre-nos desvestir-nos dos atávios que nos exornavam a personalidade primitiva para utilizarmos a túnica da fraternidade que nos aproxima uns dos outros, na condição de ovelhas do mesmo rebanho. Já ouvimos missionários inflamados que nos falaram do sumo bem, e não obstante, após a emoção primeira, descemos os resvaladouros do crime para brandir armas contra a vida do próximo. Voando nas bólides espaciais, ameaçamos a Terra de extinção, vitimados pelo ego esclerosado das nossas ambições desvanecidas. A doutrina espírita é-nos o alerta, o pão e o hálito da vida que nos chega como oportunidade de libertação de nós mesmos, para alcançarmos a grande luz que dorme latente em nós. Por isso, espíritas, irmãos e amigos, ide sem temer a cilada dos maus, porque somente lobos caem em armadilhas de lobos. Desbravai o continente dos corações e enfrentai os matagais dos interesses pessoais, colocando o selo da mansidão do Cristo em vossa conduta, para que o vosso amor se espraie como um bálsamo que impregna e suaviza a ardência das paixões. Hoje, meus amigos, aqui e agora, soa o momento da nossa transformação moral. Não posterguemos a nossa oportunidade de edificar o reino de Deus em nós, mediante a construção do bem em volta dos nossos passos. Vossos amigos de ontem e de hoje, aqui conosco, saúdam-vos, conclamando-vos a estas cruzadas do bem contra o mal. Tornai-vos vanguardeiros do progresso, sob o preço da renúncia e da imolação. Fazei-vos argonautas do amor,
aplicando as moedas da dedicação e do serviço continuado. Jesus e Kardec, mestre e discípulo, caminho e porta diante de nós. E quando as dificuldades vos parecerem superativas, dizei: Senhor, fazei de nós os obreiros da fé viva, a serviço do teu amor. Abençoai-nos, servos imperfeitos que reconhecemos ser, lutando contra as próprias imperfeições nesta antemanhã de uma humanidade ditosa com vistas a um futuro feliz. Entregando-nos, deixar-nos-emos guiar pelas vossas sábias mãos, benfeitor que sois de nossas vidas. Bezerra de Menezes. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer pela oportunidade que nos concede nesta noite. Pai de misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, aqui nos encontramos reunidos com os companheiros da Casa Espírita Joana d'Arc e amigos que dela se avizinham. Queremos, Senhor, agradecer pela oportunidade do trabalho. Que possamos, Senhor Jesus, nos fazer usufrutuários das reflexões que iremos adquirindo ao longo da nossa conversa, do estudo desta noite, a fim de que possamos sair daqui, deste encontro de almas, mais confortados, mais consolados, mais esperançosos nos nossos corações diante dos desafios que a vida nos oferece como processo de educação das nossas almas. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Tomar uma aguinha aqui. Meus queridos, a solicitação que nos foi feita na noite de hoje é para que tecêssemos comentários a respeito da parábola da figueira seca, ou da figueira que secou. Esta passagem nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14 e 20 a 23. Então anotou o evangelista: quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira, que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade,
que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito acontece. Bem, para que a gente possa começar a conversar um pouquinho a respeito desta passagem de Jesus, uma passagem importante, fundamental do Novo Testamento, nós precisamos remontar a um passado do Velho Testamento. Por que é que nós vamos fazer isso? Porque vamos entendendo a respeito da cultura da época de Jesus. O povo hebreu, eles tinham uma forma que nós poderíamos dizer estudada pelos historiadores, eles chamam de encenação simbólica. O que é que significa isso? Havia na cultura da época do povo hebreu uma forma alegórica, uma forma figurada de se comunicar com as multidões, com as criaturas que ali se encontravam. Muito bem, nós podemos destacar, para que a gente possa iniciar aí essa nossa análise, não é, desta passagem evangélica, da parábola da figueira que secou, que ao ler a parábola, nós criamos uma expectativa, porque Jesus amaldiçoou a figueira. É alguma coisa que a gente precisa entender. E para que a gente entenda melhor, a gente precisa então fazer o que eu convidei a vocês. Que a gente refaça um caminho desse passado, dessa cultura hebraica que vai falar a respeito dos profetas. Os profetas, na época, eles tinham uma comunicação, e fazia parte da cultura, eles tinham uma comunicação diferente da nossa. É lógico. Lá é o Oriente, aqui é o Ocidente. Então são hábitos completamente diferentes, a formação cultural do nosso povo, né? dos nossos contemporâneos, vamos assim dizer, para que nós entendamos melhor, é absolutamente diferente de há mais de 2000 anos atrás e no Oriente. Imaginemos então as diferenças, não é? Os profetas, eles falavam, eles tinham uma forma oral também de transmitir as suas mensagens, de se comunicar com os povos, mas eles usavam um simbolismo, e esse simbolismo era entendido pelas pessoas. Como, por exemplo, os profetas, eles queriam dizer a um determinado povo a respeito de algo que estaria por acontecer. Eles eram intuídos por Deus. Eles recebiam, não é, as informações divinas, as informações do plano espiritual, e eles traduziam aquilo para a linguagem da época. Para que a gente possa ter uma ideia da complexidade da coisa, não é? Nós vamos encontrar no profeta Ezequiel, no profeta Isaías e tantos outros hábitos
que para nós aqui do Ocidente são hábitos estranhos, como, por exemplo, foi determinado que o profeta Isaías, ele entrasse na cidade completamente nu, que ele tirasse todas as suas vestimentas e ele pudesse entrar nu na cidade. E ele entrou de sandália. E aí os seus orientadores disseram: tire também a sandália. Ele tira então a sandália e aí ele fica sem saber o que ele ia fazer para comunicar as ideias que ele tinha. Então eles disseram: fica girando em torno. Qual era o objetivo disso tudo? Eles tinham a intenção de chamar a atenção do público para aquela mensagem que eles gostariam de transmitir, não é? Então ele ficou nu, andou ali pela população, depois vestiu a sua túnica e retornou às suas atividades normais. Nos dias de hoje, nós acharíamos isso um absurdo, não é? A polícia viria e prenderia, mas naquela época, não. Naquela época era habitual, não é? A gente teve um outro profeta que foi dito a ele que ele pegasse um jarro muito importante, que tinha um significado simbólico para o povo hebreu, e ele pegasse aquele vaso de cerâmica, entrasse no templo e quebrasse o vaso todo no chão, pisasse, transformasse aquele vaso todo em cacos, para que eles pudessem entender que se estabeleceria no futuro um grande conflito de armas, uma invasão na cidade aonde eles se encontravam, não é? A gente tem também o relato de um outro profeta chamado Agabo. Ele então entra na cidade, não é? E ele se dirige a Paulo de Tarso. E quando ele chega perto de Paulo de Tarso, ele retira de Paulo um cinto e ele se amarra naquele cinto e começa a fazer uma encenação como se ele estivesse estribuchando no chão. E, logicamente, a população entendeu que Paulo de Tarso iria ser preso. E Paulo, dias depois, ele é preso e fica no presídio durante um bom tempo. Então era essa forma simbólica que eles tinham de se comunicar com as multidões. E havia também, naquela época, uma outra imagem que tinha um grande significado, que era a árvore. A árvore simbolizava a vida. A árvore simbolizava aquilo que nós poderíamos esperar dela. Ou seja, os frutos, as flores e todo o conjunto de produções que aquela árvore pudesse nos oferecer, não é? Então, só para a gente poder ter essa ideia de como funcionava a comunicação, eu confesso que não era muito simples, não é? Mas se a gente se reporta a essa cultura, a gente vai entender melhor até o que aconteceu com Jesus e os discípulos entrando em Jerusalém
naquela véspera de Páscoa, que era aproximadamente o mês de março e o mês de abril. Bem, esse símbolo da árvore, a gente pode destacar duas árvores que eram importantes: a videira e a figueira. A videira, logicamente, que dá uva, até hoje, e a figueira, que dá figos, até hoje. Então eram duas árvores simbólicas. Daí, essas árvores serem um plantio comum naquela região ali aonde Jesus viveu durante toda a sua vida, não é? Então, quando Jesus passa e em frente à figueira, Jesus, então, ele expressa um sentimento. E ele diz: tenho fome. Oh, mas que fome é essa? Jesus havia, segundo o relato evangélico, havia saído de uma cidade muito próxima de onde ele estava, aproximadamente umas 3 horas a cavalo, não é? Então não era uma cidade muito distante de onde ele havia naturalmente se alimentado. Isabel, não é? E lá os amigos, os familiares, haviam dado alimento para Jesus. Então, de que fome era essa? Que fome era essa que Jesus se referia? Logicamente, não era a fome fisiológica, a fome anatomofisiológica, mas era uma fome de caráter espiritual. Então Jesus, não é, antes de entrar em Jerusalém, isso é um outro simbolismo também, não é? Porque ele estava juntamente com os discípulos, então eles entram em Jerusalém, e aí Jesus vai direto ao templo, consagra o templo e retorna pelo mesmo caminho. Quando ele retorna pelo mesmo caminho, ele se depara novamente com a figueira. E Pedro chama a atenção, dizendo assim: Senhor, olha como ficou a figueira. Aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. Porque Jesus havia dito que se a figueira não tinha figos, que não podia saciar a fome, então que ninguém mais comesse daquela figueira. E a figueira secou até a raiz. Analisa e narra o evangelista. Bem, muito bem. A figueira a gente já entendeu então que era uma árvore simbólica, não é? Muito importante para o povo daquela região, daquela época. Nós vamos remontar a um tempo anterior, na construção do planeta. Nós sabemos que Jesus foi o engenheiro sideral, o construtor do planeta. Isso não é qualquer coisa, é uma grande tarefa, é um grande serviço. Então Jesus era conhecedor de todas as nossas características, porque foi através dele que nós viemos habitar este planeta, este educandário de luz. Pois muito bem, desde a época da criação da Terra, em que Jesus se reúne com outros engenheiros siderais, e ele então determina a vida planetária, ele já começa a enviar para nós centenas, milhares de missionários que pudessem aprofundar
o conhecimento da espiritualidade, o conhecimento essencial da vida. E ele, mais tarde, anuncia que ele virá pessoalmente, porque aquele séquito de mensageiros, de missionários que ele envia à terra, não haviam realizado a tarefa que ele havia se proposto enquanto gestor, enquanto construtor deste planeta. Então ele anuncia que ele vem à Terra, e ele vai anunciando através dos profetas. E aí, quando Jesus vem na Terra, o que é que a gente percebe? Não havia, vamos dizer assim, uma reserva de hospedagem para ele, apesar dele estar anunciando que vem, não é? Dizem os instrutores, os estudiosos, que ele anunciou 700 anos que ele viria à Terra. No entanto, quando ele vem, não havia lugar para ele, e ele nasce numa estrebaria, apesar dele ter informado. Então, por que é que Jesus vem pessoalmente à Terra? E é a afirmativa dele: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ele não veio à Terra para cobrar nada de ninguém. Ele não veio para fiscalizar absolutamente nada. Ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. E parte dele também a seguinte determinação: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. E aí eu fico me lembrando, nessa análise dessa figueira seca, eu fico me lembrando dos pomicultores, que são aquelas pessoas que trabalham, que ganham a sua vida no plantio de árvores frutíferas. O que é que eles esperam no plantio das árvores frutíferas? Minimamente, que elas deem os frutos que eles planejaram. É estratégico isso. Se eu quero comercializar maçãs, eu vou plantar macieiras. E aí eu espero, a minha expectativa é que as macieiras deem o quê? Maçãs. Se eu vivo do plantio da laranja, eu vou plantar as laranjeiras com que objetivo? Que ela nos dê laranjas. Na passagem evangélica, aonde Jesus se aproxima da figueira e ele percebe que ela não tinha frutos, mas o evangelista anotou também que não era época de figo. Então, que história é essa? Jesus estaria equivocado? Não, de forma alguma. Jesus estava dando ali uma lição, uma orientação pedagógica. Ele se utilizava da metodologia pedagógica, das parábolas, das histórias, não é? Para que houvesse maior facilidade no entendimento. Então, a expectativa de Jesus, naquele momento, quando ele se aproxima da figueira, era ter figos. Mas ele também sabia que não era a época de figos. Porque lá no Oriente, as árvores frutíferas, e logicamente incluídas figueiras, elas vão florescer e vão frutificar lá por maio, junho, e era abril. Então não era a época de figo. Mas o evangelista notou que a árvore estava frondosa, cheia de folhas.
Mas uma árvore que tem que produzir frutos, que dê apenas folhas, essa árvore é uma árvore que atende às nossas expectativas? Não. E não atendia também às expectativas do mestre. E ele dá-nos um ensinamento importante, dizendo aí, neste momento, que não basta que hajam aparências de árvores saudáveis, árvores bonitas. É necessário que elas deem frutos, porque, afinal de contas, é para isso que elas existem, não é? Então, Jesus se utiliza dessa encenação simbólica, que era hábito da cultura da época, e determina que aquela figueira que não estava atendendo às expectativas, que ninguém dela pudesse se alimentar. E aí a figueira seca, não é? Então é essa analogia que nós entendemos dessa passagem evangélica. E Jesus, então, quando entra, não é? Quando ele entra em Jerusalém, ele abençoa o templo, mas ele é questionado pelos sacerdotes, ele é questionado pelos fariseus, principalmente, se ele tinha poderes para aquilo. Então vejam só, não é? Os questionamentos que eram feitos a respeito de Jesus. Se a árvore precisa dar frutos, não é? Nós vamos buscar também em outras culturas, dizendo que a árvore que não dá frutos, ela deve ser cortada, porque ela está ocupando o espaço que é de outra árvore frutífera. Então nós comparamos a árvore conosco. E nós também nos lembramos agora, não é? O que Jesus disse para Eliú no plano espiritual. Eu desejo e vou transladar a árvore do Evangelho para o Brasil. Por quê? Para que ela dê os frutos necessários. Então há uma expectativa. Então essa ideia, não é, desse simbolismo da árvore, que na época ela significava cada um de nós, cada ser humano. Então significa o quê? Que nós, não basta que a gente tenha uma aparência de árvore boa, é necessário que a gente cumpra com o nosso dever. E qual é o nosso dever? Dar frutos. Os frutos esperados, né? Os frutos de que a humanidade necessita. Porque nós somos herdeiros de Deus. E como herdeiros de Deus, somos co-criadores também. Então nós precisamos trabalhar na construção desse planeta, na elaboração melhor desta sociedade em que nós estamos vivendo. Então nós precisamos desenvolver em nós o sentimento nobre, um sentimento que construa, um sentimento que produza frutos e que alimente a outras criaturas que de nós possa se utilizar. Assim como o professor que ensina o aluno, que dentro da sua metodologia, dentro do seu material didático, pedagógico, o que é que esse professor espera? Que esta criança, que este adolescente
possa estudar, se dedicar aos estudos e ajudar a outras crianças, a outras pessoas a se encaminharem na vida. Então nós somos essas árvores que estamos espalhados por toda a terra. E nós precisamos frutificar. Então, esse sentimento que nós precisamos desenvolver em nós são os valores da vida. Valores imperecíveis. Valores que nem a traça destrói, nem o tempo diminui a qualidade, não é? Nem que as intempéries possam prejudicar, não é, a promoção dos resultados, dos frutos em que nós teremos que oferecer, não é? Então, nós somos esses elementos e nós precisamos frutificar. E aí Jesus vai mais adiante, ele diz sobre a fé. Nós precisamos ter a fé. Que fé é essa? A fé de trabalho. Nós precisamos trabalhar para que esse fruto amadureça com o tempo certo, com o tempo devido, e que a gente possa, então, exercer aquilo que espera de nós, que Deus espera de nós. E aí nós vamos, olha como é que a coisa se processa, não é? Jesus é o construtor do planeta. Jesus oferece ao planeta centenas e milhares de missionários que aqui vêm realizar o trabalho de cristianização da humanidade, de melhora da humanidade. Esses missionários nem todos realizam o trabalho como deveria realizar. Então, ele vem pessoalmente até a terra. E aí, essa passagem evangélica, a gente já citou, ela ocorre aproximadamente no calendário do Oriente por volta de abril. E em abril de 1857, o que é que acontece? Em abril de 1857, na França, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, lança para toda a humanidade o Livro dos Espíritos, a base fundamental da doutrina espírita. E se nós formos buscar lá nos prolegômenos, que está no Livro dos Espíritos, o que são prolegômenos? É uma cepa. A cepa que lembra a uva, ou seja, a videira, que era a árvore simbólica também do Velho Testamento e, consequentemente, da época de Jesus. Eu vou pedir licença a vocês e vou ler um trechinho do Prolegômenos, porque quando diz o seguinte, olha, porás no cabeçalho, e isso é um espírito de verdade, porque Kardec solicita dele uma orientação a respeito do lançamento da nossa doutrina espírita. Então, diz a mensagem, um trechinho dela. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Foram os espíritos que desenharam, não foi Kardec. Foram os espíritos que desenharam, não é? Então, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor e a alma
ou o espírito ligado à matéria é o bago, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, meus irmãos, isso fecha o ciclo, não é? Porque a gente começa a entender esses simbolismos. E o espírito de verdade, através do codificador, ele vem nos dizer, não é? Que nós precisamos trabalhar. Porque é o trabalho que traz os resultados da frutificação. Não adianta eu apenas dizer que sou espírita, que eu frequento a casa espírita 5, 6, 7 vezes na semana, não falto absolutamente nenhum dia, faço palestras, participo de estudos, limpo a instituição, não é? Desenvolvo N atividades, ok, muito bom. Mas qual é o sentimento que estas atividades está despertando em cada um de nós? É necessário que desperte esse sentimento, e é um sentimento de amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros. Mas não é como eu quero amar, como eu gosto de amar. Não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o que diz Jesus, não é? Então o trabalho é que faz com que nós sejamos espíritos melhores. Não adianta a gente viver de aparências. Não adianta. Porque nossa consciência, nosso nível de consciência, vai registrando todas as nossas impressões, não é? Isso tudo fica no nosso inconsciente. E a qualquer instante, isso tudo vem à tona. E se esse inconsciente tem coisas boas, quando vem à tona, são reações de sentimentos nobres. Mas se ao contrário, se vamos depositando no poço do inconsciente detritos, esses detritos, quando virão à tona, transformar-se-ão em depressões, angústias, dores, desesperanças. Então, que frutos são esses que nós, árvores do bem, plantadas na terra, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, que frutos são esses? Não é? Que frutos são esses que nós iremos transformar em alimento para as outras pessoas? Não é? Que frutos nós podemos oferecer? A prece, a vibração de amor, a mão estendida para aquele que sofre. A nossa postura é que já sabemos um pouco mais, que nós possamos dar um pouco àquele que sabe menos. Se nós temos maiores recursos, auxiliemos aqueles que têm menor recurso, menores possibilidades. Então, meus irmãos, esses frutos, Deus espera que sejam os melhores frutos. E nós estamos tendo possibilidades dessa árvore, do plantio da árvore, através dos benefícios dos benfeitores espirituais, através dos amigos do caminho, encarnados ou desencarnados, que estão ao nosso lado. Ninguém cresce sozinho. Nós só crescemos juntos quando estamos em grupos, em equipe de trabalho. A casa espírita é também este celeiro de adubos
que possam melhorar as condições dessa nossa árvore, para que ela cumpra com o seu dever, não é? Com o compromisso assumido no plano espiritual perante Jesus. Nós não assumimos compromisso com o presidente da casa espírita, nós não assumimos compromissos com os amigos espíritas, nós assumimos o compromisso com Jesus. Então é a Ele que a gente precisa se reportar quando a aflição, quando a dor, quando a angústia bater a nossa porta. Nós estamos vivendo num planeta de provas e de expiações. Um planeta onde campeia o sofrimento ainda. O egoísmo é a chaga da humanidade. A sociedade ainda não está melhor porque nós somos egoístas. A partir do momento em que o egoísmo desaparecer da nossa vida, nós olharemos diferente para o outro, com compaixão, e ele da mesma forma para conosco, porque vivemos numa roda viva do karma, mas é necessário que paralisemos essa roda e que possamos nos alimentar desses recursos que a vida nos oferece, e que nós sejamos também árvores frondosas, mas que não sejamos árvores só na aparência de folhas, mas que nós tenhamos flores para perfumar o caminho dos outros, que nós possamos ser frutos que alimente a esperança, mas essa esperança verdadeira, essa esperança que dá ao outro a certeza de que amanhã será um dia melhor, não é? Fiquemos com a mensagem de que há sempre perfume nas mãos que oferecem rosas, e que nós possamos agradecer a Jesus, dizendo assim: obrigado, Senhor, pelas oportunidades que a vida me oferece, pelas chances que eu tenho, pela saúde física, pelo equilíbrio emocional, pelas dificuldades que me ajudam a elaborar planos de trabalho para um futuro feliz. Eu errei no passado, Senhor, mas permita que eu não fique lamuriando, chorando, estacionado nessa dor que já passou, porque o passado nós não conseguimos modificar, mas nós conseguimos escrever uma nova história, e é isso que a gente está fazendo a partir de agora, neste momento, no melhor momento da nossa vida. Por isso é que se chama presente, nos diz Joana de Ângeles, para que no futuro possamos ser pessoas melhores, uma sociedade melhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo dia. Muito obrigado pela noite. Muito obrigado pelos amigos que me ajudam a caminhar. Muito obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que me esclarece, que me ajuda a pensar, que me ajuda a refletir. Muito obrigado, Senhor, pela vida que temos. Há tantos que choram, tantos que se degladeiam, tantos que estão nos leitos de dor, mas nós aqui estamos, conversando, trocando experiências a respeito da vida, a respeito do existir. Que nós possamos, ao acordar de manhã, ao despertar do nosso sono, olharmos a janela e vislumbrarmos o sol, acreditando que há uma possibilidade a mais na nossa vida
para que nós sejamos criaturas melhores e não a exemplo de figueiras secas, como fomos no passado. Certa feita, Chico Xavier, o nosso nobre espírito de escola, ele que era um ser humano também, ele passava por situações difíceis de enfermidade e estava cansado, deitado em sua cama. E então Dr. Bezerra de Menezes se aproxima dele e diz: "O que fazes?" E ele diz: "Ah, Dr. Bezerra, a minha vida está por um fio." Dr. Bezerra então diz: "Levanta e trabalha, porque o trabalho engrossa o fio." Que possamos trabalhar, meus irmãos, para que nós sejamos criaturas melhores hoje do que fomos no dia de ontem, e que amanhã possamos ser melhores do que somos hoje, e que possamos distribuir os nossos frutos verdadeiros por todo o caminho aonde nós estivermos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz.